falar agora sobre Petrobras? Pois é, que está nos assuntos também desses últimos tempos, né? A gente vai conversar com a jornalista e geógrafa Ruth Alexandre de Paulo Manto. E a Ruth fez uma ampla pesquisa sobre a imagem da Petrobras, que é a empresa mais importante do país, né? E esses resultados do estudo estão no livro A Imagem da Petrobras nos Meios de Comunicação, a construção de uma psicosfera hostil. O livro foi lançado pela Livraria da Física, LF Editorial. E a Ruth já está conectada aqui com a gente, inclusive. Oi, Ruth, como você está? Um prazer te receber, tudo bem? Tudo bem, Thalita? O prazer imenso é todo meu de estar aqui com você. Uma boa tarde para você e para todas as pessoas que nos assistem aí pela TVT. Essa televisão que é um orgulho, né, para os trabalhadores. Muito obrigada, Ruth, pela presença, pela conversa aqui com a gente. E a Ruth, olha só, ela analisou notícias dos jornais Folha de São Paulo e O Globo, que pertencem aos maiores grupos, né, de comunicação aqui do país, e daí ela realmente traçou essa imagem que foi construída pelos meios de comunicação em relação à Petrobras, isso no imaginário do brasileiro. E queria que você trouxesse para a gente qual foi essa imagem, assim, houve uma desconstrução, era uma imagem a princípio, e isso mudou ou não? Desde o princípio a gente consegue enxergar a linha que foi sendo traçada em relação ao que é a Petrobras na imagem, na cabeça dos brasileiros. Olha, Thalita, dá para a gente afirmar que é uma imagem sempre conveniente aos interesses do mercado nacional e internacional. E essa imagem, ela tem uma receitinha, né? Ela é construída principalmente a partir de duas estratégias: a seleção dos assuntos e a seleção dos entrevistados. Na seleção dos assuntos, aqueles assuntos que são de interesse social, eles aparecem pontualmente ou são silenciados. Agora, as pautas que são do interesse do mercado, elas são repetidas exaustivamente e sempre, claro, com uma narrativa positiva. Na seleção dos entrevistados, em sua maioria, eles são consultores de mercado e eles terão sempre opiniões contrárias a qualquer medida de interesse social e favoráveis ao que for interesse, sempre, do mercado, né? Então, a nossa pesquisa ela foi feita com a orientação da brilhante geógrafa, para quem eu mando um beijo, deve estar nos ouvindo, a professora Mônica Arroio, da USP, e ela traz um exemplo nefasto de seleção de assunto, certo? A Lava Jato, né? Então, depois de quase uma década, Thalita, aos poucos, tem vindo à tona detalhes escabrosos, um escândalo, né? Dos diferentes interesses contidos na condução dessa operação. Um exemplo, as manobras jurídicas praticadas pelo Sérgio Moro, pelo Dallagnol. Mas é bom a gente frisar uma coisa. Nós já tivemos, o STF anulou as condenações imputadas ao Lula, e na semana passada foi a vez da ONU declarar que o Moro foi parcial, que os direitos políticos do Lula foram violados pela Lava Jato e tal. Só que, Thalita, este é um cenário atual. No período recortado para a pesquisa, a Lava Jato era uma heroína, a caçadora de corrupção. Lembra do caçador de Marajás? Pois é. Então, se a Lava Jato era essa heroína, o Moro era o herói, certo? Lava Jato foi o assunto selecionado pela mídia corporativa para ser repetido de todas as formas, em todos os veículos, com direito à arte e todo recurso que ajudasse a construir uma imagem muito diferente dessas que vocês estão projetando aí, de gigantismo. Não, era uma imagem de roubo, de corrupção, certo? Isso é para o governo dos trabalhadores e também para a Petrobras. Tem uma frase, Thalita, a frase é a seguinte: escândalo de corrupção da Petrobras. Essa frase nós encontramos até em notícias em que a Petrobras não era o objeto da matéria dentro da investigação da Lava Jato. Já, por exemplo, as diferenças entre contrato de partilha, contrato de concessão, exigência de conteúdo local na produção do petróleo, a venda do patrimônio da Petrobras, esses assuntos receberam um tratamento bem diferente. Então, esses últimos assuntos que eu falei, eles seriam importantes para você desenhar
né, no imaginário das pessoas, uma imagem real da Petrobras, esse gigantismo todo. Mas não. O que sobressaía, né, era aquela imagem só tinha corrupção, só tinha roubo. Então, o nosso recorte foi entre junho de 2015 e julho de 2017. Nós encontramos, Thalita, deixa eu ver o número exato aqui, 2.633 notícias que vinculavam, nesse período, nesse recorte, vinculavam o nome da Petrobras à Lava Jato. Agora, contrato no modo partilha, 89, entendeu? Olha a diferença. 2.633 vinculando, né, notícias vinculando o nome da Petrobras a roubo, corrupção, etc. Agora, um assunto de interesse, isso no jornal o Globo, 89. Dá cerca de... Oi. Deixa eu fazer um parêntese, inclusive, quando você fala sobre essa questão do contrato de partilha, para que as pessoas entendam, por que seria importante que a imprensa tocasse neste tipo de assunto? É por conta, inclusive, do papel da Petrobras, né? Sim, sim. Nós vamos chegar nesse ponto. Deixa eu só mostrar os dados, esses são dados resultados da pesquisa, né? Isso, os primeiros números nós encontramos no Globo. Na Folha de São Paulo, que nós pesquisamos os dois, no mesmo período, 2.109 falando de Lava Jato e 50 ali falando do modo partilha, cerca de 2%. Então, Thalita, esses números, eles deixam claro a opção pelo assunto a ser informado. Qual era o assunto a ser informado? Lava Jato, certo? E tem o segundo padrão, a seleção de entrevistados. Nesses míseros 2%, 3% das notícias que abordaram o contrato partilha, quem falou, Thalita? Quem opinou? Consultores de mercado. Então, foi construído aquilo que o professor Milton Santos chama, essa atmosfera psíquica, ele chama de psicosfera, né? E é um conceito da teoria do espaço do professor Milton Santos, e esse conceito indica que essas informações recebidas, elas produzem sentidos, elas produzem ações também. Então, o sentimento que os brasileiros tinham é de que a Petrobras era uma empresa problema. Agora, eu vou explicar rapidamente, minimamente, essa consideração que você fez entre a diferença dos dois contratos, né? A diferença entre os tipos de contrato, que foi uma informação omitida pela mídia corporativa. Então, vamos ver. No modo concessão, a empresa, que é parceira da Petrobras na prospecção de petróleo, ela tem riscos, certo? Ela vence o leilão para operar naquela área que entrou em leilão, e quem oferecer a melhor oferta leva aquela área. Essa vencedora, ela fará investimentos para furar poços e encontrar petróleo nessa área leiloada. Os especialistas em petróleo, eles têm mais ou menos uma estimativa de que ela pode encontrar apenas petróleo em 1 para cada 10 poços furados, certo? Então, ela tem um custo aí. Por conta disso, você, como incentivo, aquela empresa parceira, ela é dona do petróleo que ela encontrar durante o tempo desse contrato de concessão, certo? Ela é dona do petróleo, ok, certo? Esse petróleo que foi encontrado. Ela pagou o lance do leilão, gastou para furar os poços, aí ela paga royalties, impostos devidos, etc. E o petróleo encontrado nesse período do contrato é dela. No caso do pré-sal, e isso é uma discussão que nunca foi mostrada, nunca é mostrada pela mídia corporativa, no caso do pré-sal, o investimento para encontrar petróleo no fundo do mar, a 7 quilômetros de profundidade, você passa a lâmina d'água, passa a camada de sal, por isso que é pré-sal, é antes da camada de sal, certo? O investimento foi de quem, Thalita? O investimento foi da Petrobras. Dinheiro público, dinheiro de todos os brasileiros, dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro nosso, para vocês que estão nos assistindo. No modo concessão, nós vimos que o petróleo é da empresa que gastou, certo? Na proposta de partilha, de quem é que tinha que ser? Da Petrobras. Quem gastou foi a Petrobras. Sim. Então, o modo partilha, proposto pelo Partido dos Trabalhadores, ele propunha também que a Petrobras tivesse o controle desse petróleo prospectado, certo? Ela ia decidir quando ia prospectar, quando ia segurar, quando ia vender, etc.
Esse debate, esse esclarecimento, ele não foi feito pela mídia corporativa. As notícias sobre a Petrobras, assim como nós acabamos de falar, criava apenas aquela psicosfera de derrota, sabe, de problema, né? O que eles falavam? Porque nós avaliamos também os editoriais, que era um delírio estatista, era um delírio do Partido dos Trabalhadores. Muitos chegaram a afirmar que não existia pré-sal, não existia petróleo lá no pré-sal, certo? E nessa discussão, por exemplo, especialistas como Guilherme Estrela, o professor Eduardo Costa Pinto, entre tantos outros, eles não encontraram o mesmo espaço que os consultores de mercado para fazer contraponto, certo? Para informar o porquê da mudança no formato dos contratos. Por que formato partilha? Por que dar controle do pré-sal para a Petrobras? O petróleo do pré-sal já estava todo lá, como eu disse e repito, e foi encontrado com investimento de dinheiro público, certo? A empresa ela não teria riscos. Então, essa informação foi omitida. Nós pesquisamos os acervos, como você disse na entrada do programa, dos 2 maiores impressos do país, Folha de São Paulo e o Globo. E por que nós optamos pelos impressos? Porque é nos impressos onde o grupo se coloca, certo? Nos seus editoriais. É o pensamento do grupo de comunicação. E imagine, os editoriais traziam o quê? A mesma narrativa encontrada nas respostas dos entrevistados. E a gente precisa lembrar sempre que esses 2 grandes grupos, eles exercem papel de agência de notícias no nosso território. Além dos seus assinantes comuns, eles são lidos nas redações e multiplicados o dia inteiro, no rádio, na TV, sites. É muito comum na TV, no rádio, no início da manhã, a leitura das manchetes desses impressos, certo? Destaque das suas capas. Então, a imagem da Petrobras vinculada ao escândalo da Lava Jato, ela era despejada na sala das pessoas que só tinham acesso à mídia corporativa. Era a imagem de uma empresa problema. As informações sobre as políticas que definiriam para onde iria, quem usufruiria daquela riqueza gigante, ficavam ocultas por essa cortina de corrupção. Thalita, um rolo compressor fez um grande estrago na imagem da Petrobras, com consequências desastrosas. Essa miséria que você conversava ainda há pouco, ela vem desde lá, certo? Dados do Diese, eles mostram que a Lava Jato custou cerca de 4.400.000 empregos, certo? Impactou 3,6% do produto interno bruto, do PIB, certo? Afetou tanto os setores envolvidos diretamente na produção de petróleo e gás, a construção civil, mas também afetou indiretamente outros segmentos. E olha, qualquer pessoa que pesquisar qual foi o papel da comunicação nesse processo vai constatar que esse tipo de comunicação, certo? Essa mídia corporativa, ela foi uma alavanca para a Lava Jato. Ela maximizou um escândalo que agora, 10 anos depois, ele finalmente vem sendo desmistificado. Mas, Thalita, agora eu que te pergunto, quem vai pagar por todo esse prejuízo? Você sabe, Ruth, que tudo isso que você traz me lembra uma fala que eu li, né, na verdade, da Sinara Menezes, a que mantém o Socialista Morena, né, nas redes, e ela falava sobre uma grande crítica que a imprensa independente, nós, da imprensa tida como alternativa, né, essa grande crítica que fazem a nós, que é a de ser uma imprensa militante. Mas toda imprensa é militante, toda imprensa trabalha com certos interesses. A gente tem muito claro aqui que a gente trabalha para o lado dos direitos humanos, pela defesa dos direitos humanos, da democracia. E a sua fala traz isso, né? Como essa imprensa, setores dessa imprensa corporativa, também trabalham com essa militância, mas é para atender os próprios interesses, né? É o que a gente tem visto. E outra coisa, para atender os próprios interesses, em detrimento aos interesses da população, porque é aí que a gente chega, né? É isso, essa demonização que foi feita em relação à Petrobras acabou prejudicando e muito o brasileiro. Hoje a gente tem o botijão de gás por R$100, a gasolina a R$7, e tudo isso está intrinsecamente ligado com tudo que você nos traz, né, Ruth? Com certeza, com certeza.
Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, inclusive, dos impactos que nós, enquanto população brasileira, sofremos. E antes, a gente vai chegar nesse pequeno detalhe também, eu só queria, complementando a questão dessa imagem, até dialoga um pouco com a sua conversa anterior, eu esqueci o nome do jornalista. Com o César Calejon. Jefferson, né? Então, César, desculpa, o César. Então, por que, Thalita, é importante que os cidadãos fiquem ausentes, né? Por que a imagem real do papel da Petrobras não a imagem verdadeira não é mostrada, não é projetada pela mídia corporativa, certo? Então, eles não fazem isso porque eles têm lado, que é o que você disse agora, e para que esses cidadãos eles fiquem longe das decisões. Decisões como essa, sobre o preço, a gente vai ver daqui a pouquinho mais esmiuçada essa questão dos preços, decisão sobre os destinos da riqueza da estatal, certo? Porque se eles soubessem, eles se mobilizariam. Então, eles ficam ausentes dessa disputa, justamente por isso, porque eles não têm a imagem real. A imagem real, o papel constitucional da Petrobras, porque a Petrobras ela tem um papel definido pela Constituição, certo? E as pessoas não saem em defesa dos seus próprios interesses porque eles não têm a menor ideia do que está acontecendo, certo? E o que acontece? O mercado e a mídia corporativa, ela fala pelo mercado, o mercado ele não quer polêmica, ele não quer pressão, certo? Não interessa para ele. Ele quer se apropriar disso que você disse agora, do bem comum, certo? Ele quer se apropriar do bem comum e com tranquilidade, ele não quer nem ter trabalho. E aí ele bota a mídia corporativa para trabalhar por ele, certo? Hoje é mais fácil para a sociedade visualizar outros fatores, Thalita, que estão por trás dessa tentativa de mergulhar a Petrobras no mar de corrupção. O primeiro deles é o tamanho da riqueza do pré-sal, que as pessoas não conhecem. Nós tivemos um seminário da Federação dos Petroleiros no mês passado, e o economista, o Henrique Jager, que é do INEP também, ele enfatizou que o pré-sal é a descoberta da maior província de petróleo no mundo, nos últimos 50 anos, certo? Olha o tamanho dessa riqueza. E atraiu o interesse internacional, certo? Então, basta a gente lembrar quantas guerras, né, Thalita, já foram feitas no mundo por conta de petróleo. Então, o que acontece? Aí, o que a nossa pesquisa fez? Ela revisitou notícias de eventos que ocorreram a partir do anúncio da descoberta do pré-sal em 2007, certo? E aí que foi proposta essa lei de partilha, etc., para garantir controle, investimento em saúde, educação, pesquisa, etc. Então, para você ter uma ideia, quando foi encontrado o pré-sal, os Estados Unidos eles reativaram a 4ª frota de navios de guerra deles, do Atlântico Sul, certo? Então, ela estava paradinha há mais de 50 anos, depois da Segunda Guerra. Eles reativaram, certo? Depois desse anúncio, até o Lula era presidente na época, ele deu uma entrevista lá no Rio Grande do Sul, ele falou, os homens estão aí em cima do pré-sal, a gente precisa se ligar. Outro fato que aconteceu, o site internacional Wikileaks, ele publicou telegramas da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil para Washington, e você tem relatos de incidência das petroleiras internacionais. E por que é importante a gente revisitar isso? Porque daqui a pouco nós vamos chegar no preço do petróleo, no preço da gasolina, e tudo isso começou lá, certo? Então, você tinha nesses telegramas já a incidência política, a cooptação de políticos daqui do Brasil com o intuito de derrubar a lei de partilha. E tinha até, Thalita, trechos assim, prevenindo para tomar cuidado para não fomentar manifestações nacionalistas, porque os caras sabiam que se as pessoas estivessem informadas sobre o que realmente estava acontecendo, eles iam para a rua defender sua riqueza, seu interesse, defender a Petrobras. E, Thalita, olha, não dá para a gente ser inocente, certo? Não dá para a gente desconsiderar que na disputa internacional muitos preferem aquele Brasil fornecedor de matéria-prima, trocando riqueza por espelhinho. É um ranço colonial que tem em algumas relações internacionais e que tem gente aqui de dentro que faz questão de manter.
No passado levaram para o Brasil ouro, pedras preciosas, e agora estão levando o nosso petróleo, certo? Muitos autores têm se debruçado sobre esse cenário da nossa história contemporânea. Qual era o Brasil naquele momento, naquele cenário dos escândalos da Lava Jato? Né? Agora há pouco também vocês conversaram sobre isso. Em 2011, o Brasil chegou ao patamar de 6ª economia do mundo, certo? 6ª. Agora a gente vê a miséria escorrendo pelas calçadas do Brasil. Hoje estamos ladeira abaixo, caímos para a 13ª. Então, muito importante isso que eu vou falar agora. Eu vou até tomar um pouquinho de água aqui, Thalita. Ô, Ruth, deixa eu te falar só uma coisinha. Eu vou pedir para você realmente falar agora o que tem que falar. Você até tomou água para isso. E daí eu vou ter que encerrar, mas assim, que a gente volte a conversar, porque... Sim, a gente volta, porque a história... A gente volte a falar outro dia sobre. Diga. Tá, a história é longa e muita coisa. Então, quer dizer, naquele cenário, ao mesmo tempo, a gente tinha a disputa pelo petróleo brasileiro e tinha um esforço de impedir que o Brasil se destacasse. E o petróleo seria uma alavanca importante para a gente sair do subdesenvolvimento, certo? Nós estávamos no 4º mandato do Partido dos Trabalhadores, políticas implementadas não interessavam nem a Casa Grande interna, nem a Casa Grande externa, certo? Nós tivemos mudança nas relações internacionais, participação nos BRICS, ou seja, coisas que todo mundo já sabe, certo? Nossas empresas lá fora disputando o trabalho, certo? Já estava no horizonte que se o Lula voltasse, ele seria novamente eleito. Então, muitos autores mostram que esse cenário de Brasil soberano não interessava lá fora. Então, e aqui dentro a parte da burguesia não admite direitos trabalhistas, investimento em políticas de bem-estar social, gastos com educação, saúde pública, querem um Estado atrelado ao interesse do 1% mais rico, certo? Então, eu vou encerrar com uma informação sobre essa maquiagem em cima do preço da gasolina. Eu vou até pegar aqui, Thalita, você me dá licença para falar mais rápido. Então, como é que é composto o preço da gasolina? São dados aqui do professor Costa Pinto. Então, você tem lá, atualmente, porque a partir que eles derrubaram a Dilma, que o Temer usurpou o poder, então, a partir de Temer, você começou a ter mudanças na administração da Petrobras, e você teve essa política de paridades com preços internacionais, certo? Então, hoje, e isso se vem até hoje, certo? Então, hoje, o que é que a gente tem? A gasolina produzida aqui, a gasolina comprada aqui, ela leva em conta o preço do câmbio do dólar, frete, custo de transporte, risco de negócio, mas como se tudo tivesse sido comprado lá fora. E 70% é feito com gasolina daqui, é refinado aqui. Então, isso é um horror. Isso é um horror. Eles estão tirando, e aí essa gasolina cara, ela impacta no bolso de todo mundo, certo? O professor Costa Pinto estava falando que eles olham quanto a gasolina, quanto está sendo vendida no Golfo do México, certo? E coloca o preço aqui. Se colocasse em cima do 30% que é importado, certo? Não. Porque nós não temos também capacidade de refinar, nós somos autossuficientes em petróleo, mas nós não refinamos tudo, porque depois da Dilma não teve mais investimento em refinaria, certo? Não teve mais investimento em refinaria. E para resumir, o assunto é muito longo, tem muitos detalhes, mas que precisam ser dados. E aí o que acontece? Nós não temos espaço. Hoje a gente ainda tem a TVT, a Fórum, o 247, nós temos algum vento a favor de uma comunicação real, a comunicação do Brasil real, não a comunicação do Brasil, do mercado, certo? Mas, infelizmente, o nosso acesso ainda não é do tamanho que precisaria ser. Nós vimos uma fake news no Jornal Nacional falando da Petrobras, que é um absurdo. É um absurdo. E nós não temos canais para responder sobre isso. Não é verdade o que foi dito lá. Não é verdade. Então, é isso. E a partir de Temer, também as portas da Petrobras foram abertas para as empresas internacionais. Então, hoje a Petrobras ela está sendo administrada como uma empresa de mercado. O pré-sal
está nas mãos, metade do pré-sal na mão de petroleiras internacionais, e esse cenário, para ele mudar, vai depender de quem for eleito em outubro, certo? E não adianta eleger só o presidente, porque o presidente pode muito, mas não pode tudo. Ele depende do Congresso também. Então, a responsabilidade está na mão dessas pessoas que estão desinformadas sobre o que está acontecendo, Thalita. Que ótimo, Ruth, acho importantíssimo tudo que você trouxe. Você citou o Jornal Nacional. Se eu fico chocada quando vejo qualquer coisa sobre Petrobras, imagina você que estudou isso a fundo. Realmente deve ser um absurdo ficar acompanhando toda essa balela sendo dita em relação à Petrobras. Mas, Ruth, olha, você está super convidada para voltar para cá, as portas estão abertas, é um assunto importantíssimo, a gente precisa auxiliar nesse sentido de levar a informação para as pessoas, porque é isso, a gente precisa gerar conhecimento para que as pessoas passem, inclusive, a se apropriar do que é a Petrobras, porque é isso que é necessário para a gente proteger essa empresa tão importante aqui para o nosso país.